Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Todos os dias, praticamente, abrimos os jornais e nos deparamos com ataques terroristas na Síria ou no Iraque. Cenas terríveis são frequentes para nós e no programa de hoje nós vamos bater um papo com duas pessoas que viveram intensamente estes momentos complicados desses dois países. E hoje, nesse programa Ação Nacional especial, eu recebo em nossos estúdios a irmã Maria de Guadalupe e o padre Luiz Montes. Eles estiveram em missão nestes dois países. A irmã retornou da Síria, enquanto o padre estava no Iraque. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui no programa Ação Nacional de hoje. Obrigado pela presença, padre e irmã. Graças. Bom, eu queria perguntar para os dois especificamente, o que vocês encontraram nesses países? Começando com a irmã, depois o padre pode responder. Na Síria, né, especificamente. Quando eu cheguei à Síria, eu fui destinada a essa missão em janeiro de 2011, especialmente na cidade de Alepo. E me deparei com uma sociedade muito tranquila, muito pacífica. Eu conheci o país de visitas anteriores. E já havia notado como a Síria era diferente do resto dos países onde eu havia morado no Oriente Médio. Porque na Síria tinha uma boa convivência entre cristãos e muçulmanos. Era um país que não tinha problemas econômicos, um país muito próspero. Alepo, principalmente, uma cidade muito desenvolvida, muito turística e muito bonita. Isso foi o que encontrei ao chegar lá em janeiro de 2011. E durou pouco. Porque poucos meses depois, começaram os primeiros tumultos ao sul do país. E depois a guerra. A guerra que chegou às ruas de Alepo. Padre, e o senhor? O que o senhor encontrou no Iraque? Sim, no Iraque a situação era distinta, porque a guerra nos alcançou em 2003. Eu cheguei em 2010. Ou seja, eu cheguei depois da guerra, em meio à situação de pós-guerra. Uma situação duríssima, porque com a queda do governo em 2003, começou um espiral de violência. Um país caos sem lei. Havia atentado quase todos os dias. Uma média de 20 atentados por dia durante 15 anos. 20 atentados? Por dia. Na capital Bagdá, onde vivi por 5 anos, havia uma média de 40 a 100 atentados por mês. Motivo pelo qual muitos cristãos já tinham ido embora com medo desta situação. Porque, além disso, por mais que os ataques ocorressem entre grupos muçulmanos, todos os dias os extremistas odeiam os cristãos. Havia muitas mortes de cristãos. Eu cheguei num país em que o cristianismo já tinha se retirado quase. E com a dificuldade que isso implica, porque o povo não encontrava segurança, nem mesmo dentro de uma igreja, porque as igrejas eram atacadas. Por isso que a minha missão ali foi tentar estar com eles, consolá-los, dar um apoio. É uma missão lindíssima e ao mesmo tempo dura, não? Porque eu notava como morriam os meus fiéis, por exemplo, e isso não era noticiado. Ou seja, se você pensa, ninguém sabe que de 2003 até esta data estamos com tantos atentados. Quando se segue a mídia, acontece de vez em quando, aparece algo, mas isso é permanente, não mudou nada neste tempo todo. E estar ali, ver que nossos fiéis morriam, e ver que isso não era noticiado, era bastante duro de ver. Quer dizer, o senhor começava um trabalho e, de repente, aquele fiel que estava com vocês, aquele cristão, acabava morrendo por atentados, né? Sim. Ou a maioria ia embora, não? Ou seja, em 2003, os cristãos no Iraque eram uma minoria, mas uma minoria forte, 1,5 milhão, numa população de menos de 40 milhões. Agora são entre 200 e 300 mil, não mais que isso. O cristianismo está acabando nesses países. E isso é uma tragédia enorme, não somente para o Iraque, mas para todo o mundo. Porque nestas cidades islâmicas, o cristão é o único que prega a caridade e o perdão. Este fermento, quando já não esteja ali, vai fazer com que tudo isso seja muito mais difícil e vai fazer com que esta violência chegue muito mais ao Ocidente do que está chegando agora.
Por que os cristãos estão diminuindo desta forma? Porque, cansados de serem assassinados, com medo de não saber se seus filhos menores, quando vão à escola, irão voltar, eles decidem ir embora. Não vão porque querem, vão obrigados, porque a situação é muito instável por causa do perigo. Mas, além disso, falta trabalho, há muita corrupção, a economia é um desastre. Se junta tudo isso e vê que um casal jovem diz, não podemos continuar aqui. Então, pedem asilo, aonde quer que seja. É muito triste porque eles vão embora chorando. Eles queriam não precisar ir. Mas você imagina, passam os anos, atentados continuam e não há solução. E por serem cristãos, é mais difícil que consigam trabalho. Mais fácil é que percam os trabalhos, são discriminados. As crianças na escola são pressionadas pelos seus companheiros para que sejam muçulmanos. Tudo isso faz com que seja mais difícil. E quando o Estado Islâmico, agora em 2014, tomou os povos e cidades inteiras, estas eram as cidades cristãs onde eles tinham certa paz. Agora nem isso, porque estas cidades que foram tomadas estão praticamente destruídas. O Estado Islâmico se retirou agora, faz alguns meses. Descobrimos que 70% das casas estavam ou destruídas ou queimadas, as casas dos cristãos, porque praticamente não tocaram nas casas de outros muçulmanos. E os cristãos que queriam voltar e voltam e encontram suas casas queimadas, saqueadas ou totalmente destruídas. E as pessoas? Por isso é que Foram mortas? Então essas pessoas fugiram. O Estado Islâmico avançou sobre estas cidades. Os parcos e os bispos avisaram, as pessoas chegam amanhã. E todo o povo foi embora em massa. Mais de 100 mil cristãos fugiram nessa noite. E estiveram vivendo como refugiados em outra zona do país, em situações duríssimas. Agora poderiam até voltar, mas suas casas estão destruídas. Por isso é que a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre nos convida a gente para dar esses testemunhos aqui no Brasil. Eu vou ao Chile, depois já estive na Colômbia, no México, estive no Peru, no Equador, porque é o momento de arrecadar fundos, enviar a igreja para que se possa reconstruir estas casas. Porque se não fizermos algo agora, o Iraque vai ficar sem cristãos. E já lhes digo, se ficar sem cristãos, vai ser essa sociedade, vai ser muito mais violenta e vai causar problemas no futuro. Sim, sem dúvida, padre. Realmente o senhor tem razão. Irmã, e lá na Síria, o que mais chocou a senhora na Síria? O que mais te chocou? Eu acho que É parecido com o que o padre não. falar? Ou Não é parecido porque foi muito grande o contraste. Como eu disse, se vivia muito bem na Síria. Era uma cidade tranquila. Além disso, eram pessoas que não esperavam a guerra e, portanto, não se prepararam para a guerra. Era um país muito tranquilo. E então, para a gente se ver naquela situação, o que, por outro lado, ninguém de fora consegue imaginar. Eu pensava que sabia o que era guerra, mas não. O que se vê nas notícias ou no filme está tão longe do que é viver uma guerra do lado de dentro. Está tão longe. É tremendo o que Alepo viveu durante todos esses anos, pelo ataque desses grupos. 12 anos? Não, isso foram 5 anos. 5 anos. 5 anos de guerra em Alepo até dezembro do ano passado, sofrendo ataques permanentes desses grupos que dizem ser os rebeldes moderados. Dizem ser o mesmo povo. Na realidade, é uma grande mentira montada, principalmente todo esse conflito que faz com que o Ocidente acredite que se trata mesmo de uma guerra civil. E, portanto, nós nos deparamos de um dia para o outro, uma sociedade tão tranquila e, no outro dia, aviões, bombardeios, canhões, tiros constantes de dia e de noite. E, contudo, ver a cidade seguir em frente, porque nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, ficaram todos trancados, suspenderam as aulas e tudo fechado. Mas depois as pessoas começaram a sair, porque uma pessoa não pode viver trancada durante anos. Tinha que comer, tinha que continuar vivendo. E seguir adiante em semelhantes condições, principalmente para os cristãos, porque esses grupos fundamentalistas têm, evidentemente, um objetivo muito claro, um objetivo religioso, que é acabar com a presença dos infiéis.
que são em primeiro lugar os cristãos. E por isso os bairros mais atacados, os que mais sofreram esses anos, foram os bairros cristãos, as igrejas. Tratam-se de grupos radicais, grupos islâmicos radicais extremistas, e por isso perseguem todo o credo, toda crença que não seja seu próprio fundamentalismo. Por isso mesmo os muçulmanos na Síria, que no geral foram muçulmanos moderados, também foram perseguidos e são perseguidos. Por isso ver a cidade de Alepo hoje, vê-la hoje depois de ter estado metade da cidade nas mãos dos rebeldes, sob o controle dos grupos terroristas até dezembro do ano passado, vê-la assim, metade da cidade destruída, é impressionante, principalmente para nós que a conhecemos antes da guerra. Além das perdas, as vítimas, os cristãos em Alepo eram 500 mil de pessoas, num total de quase 5 milhões. E hoje restaram apenas 15 mil cristãos. E haverá cada vez menos, porque eles continuam fugindo. A situação em Alepo melhorou, no sentido de que já está sob o controle do Exército Nacional novamente, graças a Deus, mas continua em condições absurdas, sem luz, sem água, sem comida, sem o necessário para a vida desse povo. E o resto do país que continua comovido. O Exército Nacional continua avançando pelas cidades com o apoio russo, recuperando posições que estavam nas mãos do Estado Islâmico, mas ainda falta muito. Irmã, você falou que, na verdade, essa guerra dos radicais é entre aspas, né? Na verdade, não, os radicais que lá estavam guerreando eram, na verdade, não era bem isso. Por quê? Quem que era? É o governo que está fazendo isso, promovendo contra esses radicais? Quem financia esses radicais? O conflito na Síria é difícil de se entender. Eu não estudei o assunto, não sou uma expert. Simplesmente é o que vivi lá. Acredito que o que aconteceu é que se montou tudo de fora. Ou seja, a guerra se criou, se planificou de fora, a partir de um objetivo claramente econômico, desestabilizar o país, debilitar o país, tirar esse governo que estorvava. Temos que pensar que a Síria era um país independente economicamente, sem dívida externa, não devia favores a ninguém. E, portanto, era um problema para os interesses internacionais, para a comunidade internacional. E por isso, acredito eu, que se decidiu praticamente a morte da Síria. E inventa-se essa guerra. Quando começam os primeiros levantamentos dessa revolução, chamada Guerra Civil, na realidade, a maioria dos militantes eram estrangeiros. Já eram grupos fundamentalistas, mercenários pagos de fora. Por quem? Pelos poderosos desse mundo, que pretendem ditar os destinos dos povos. E é assim que, até os dias atuais, muitos países não dizem financiar a oposição demorada. E nós mesmos dissemos claramente no início da guerra: chega de apoiar o grupo moderado. A oposição moderada, porque a oposição moderada na Síria não existe. Sempre se tratou de atos terroristas, sempre de perseguição atroz aos cristãos. Cristãos esquartejados, cristãos enterrados vivos ou crucificados. Isso não tem nada de oposição moderada. E o povo, por outro lado, tentou manifestar que não quer uma mudança, que prefere continuar como estava, mesmo com a falência do seu governo, claro. Mas preferem continuar assim porque sabem que a outra opção é o fundamentalismo, o extremismo islâmico, e não querem cair nisso. O governo da Síria é não confessional, é um governo laico. E por isso era boa a convivência entre cristãos e muçulmanos. O povo, de alguma forma, tentou mais de uma vez manifestar isso, pedindo à comunidade internacional uma intervenção real para deter os grupos terroristas. Mas se sentem realmente abandonados e se sentem traídos. Sim. Bom, nós estamos falando sobre a guerra no Oriente Médio, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.